sou Anselmo Dutra, idealizador e curador da Manió. Meu interesse pela cultura indígena vem desde pequeno, já quando eu começo a desenhar. Eu desenhava desenhos que eu não me identificava como desenhos tribais, que diziam na época. Logo após esses desenhos eu começo a pesquisar sobre tatuagens, que na verdade mais eu pesquisava dos povos fora do Brasil, onde que era a minha referência. E também, por conta dessas pesquisas sobre tatuagens dos povos originários, com uma viagem que eu faço para o Nordeste da Índia, para pesquisar sobre as marcas corporais dos povos que viviam naquela região. A partir dessa vivência com eles e com elas, eu acabo tendo uma visão de que eu deveria voltar para o Brasil e conhecer sobre a cultura dos povos originários do Brasil. Mas a princípio não sabia onde poderia estar contribuindo e como também fazer essa aproximação dos povos. Voltando para o Brasil, encontro uma família do Xingu, onde estavam comercializando suas cerâmicas, até uma certa dificuldade nessa parte do escoamento, da venda, da precificação. E a partir daí tem um pedido deles para ter uma ajuda nesse processo. Junto a isso outras famílias começam a ver o que eu estava fazendo e perguntar. Então a Manió ela surge desse contato, pensando como que eu conseguiria contribuir para com que essa arte seja escoada e chegue até as pessoas. E como eu já tinha uma experiência com arte, eu tinha trabalhado com arte, vejo a arte como um meio de comunicação muito profundo. Então a Manió ela surge com a ideia de que essa arte originária consiga expandir, ser reconhecida e chegar até as pessoas. Após esse interesse de desenvolver a Manió, porque ela surge, aí vem todo o processo de buscar um nome, Então o nome Manió ele vem de uma pesquisa que eu faço primeiro por conta do interesse pela mandioca que eu tenho, que é um alimento que sempre esteve presente na minha alimentação e que é um alimento que a grande maioria dos povos originários se alimenta, pelo menos na América do Sul. E pesquisando, encontrei a lenda de Mani, que é uma lenda mítica do surgimento da mandioca. Então foi onde eu faço a junção de Mani-ó. O nome Manió representa essa forma de alimento, como a mandioca, mas também como um alimento que me alimenta, não só fisicamente, mas o alimento de eu estar junto à cultura dos povos, junto aos povos, na luta. A partir disso, eu vejo que essa é a essência da loja, a essência de um trabalho que ele vem naturalmente por uma luta, por um chamado. Junto todo esse processo de conhecendo os povos, eu encontro umas mulheres Craô na segunda marcha das mulheres indígenas em Brasília, e elas me convidam para conhecer o território, conhecer o dia a dia, a cultura. Foi um pouco inesperado, mas elas me oferecem para eu ser batizado, para receber o nome na língua Craô. E a princípio fiquei muito sem jeito mas aceitei de coração, E a partir daí a gente criava uma relação mais próxima, que é uma relação deles terem um não indígena como parte do povo, Eu recebi um nome na cultura, no nome indígena Craô, que é Capran, que ele vem do meu cunhado. Isso para mim foi uma representação de que eles estavam me acolhendo, estavam criando uma aproximação, eles estavam sentindo que eu estava ali porque realmente eu queria estar junto com eles, que eu queria estar contribuindo com o que eu pudesse. E através desse batismo vem muito disso, que eu tô no caminho, é isso que eu gostaria mesmo. Quanto mais próximo dos povos eu tiver e ter essa relação, é o que me faz conhecer essa cultura. E isso reflete no que a Manió vem trazendo também, disso de mostrar a nossa proximidade aos povos, de estar junto na luta, de estar, de certa forma, abrindo essa cultura para outros caminhos para que essa cultura chegue nas pessoas. A relação comercial com os povos é de uma forma sustentável e mais ética possível. E temos relações diretas com as famílias, de onde nós fazemos as compras das peças, das artes, dos artesanatos, dos artefatos, e também das associações. Quando possível, a Manió ela busca as associações, até por uma forma mais democrática de conseguir que as famílias do território consigam escoar suas peças,
mas muitas vezes não é possível. O benefício mútuo entre a Manió e os povos, uma das partes é isso, deles conseguirem ter uma autonomia econômica. Outra parte também é com que a Manió, em algumas vezes, providencia as partes os materiais, né, quando tem um pedido, né, com relação principalmente às miçangas, algo que vem de fora, então para fazer essa compra, muitas vezes nós intermediamos para fazer essas compras. Então essa relação comercial, ela não é só comercial, né, ela entra num lugar onde que ela tem toda a relação de amizade que se junta ao comercial e é onde que vem essa ética por conta de ter uma relação saudável. É o critério que a Manió tem na curadoria, primeiramente respeitar o tempo de produção das peças, respeitar o olhar, né, a visão e tudo que vem através de uma peça, de uma obra. Então, a partir do momento do contato, eu recebo, a maioria das vezes, fotos das peças e a partir daí eu faço um pedido. E esse pedido ele vem às vezes por transportador, ele vem por correio, então é um pouco dessa logística para chegar até São Paulo, onde está baseada a Manió. E chegando em São Paulo, né, essas peças sendo recebidas, elas são catalogadas, elas vão para o site e a partir daí, né, elas estão disponíveis para compra. A pessoa comprando, né, o cliente comprando, passa por um processo todo, né, de montar esse pedido, né, no nosso acervo. Também pelas opções de envio de transportador e correio chega até os clientes. Com esse tempo, né, com a Manió, a experiência que eu venho passando junto aos povos com relação à parte de escoamento, a parte, né, de escoamento das obras, né, das peças que eles produzem. Tem algumas barreiras, né? Primeiramente, eu acho que a questão, né, de ter uma dificuldade de trazer essas peças, né, até nós, e também a dificuldade de como se relacionar no momento de venda dessas peças. Quando saem do território, muitas vezes sofrem preconceitos, ainda a arte indígena ela não é reconhecida como deveria, né, porque é uma arte originária que tem toda, né, uma ancestralidade. E quando ela chega na Manió, a Manió é uma forma de amplificar, né, essas vozes, né, essa arte, né, essa potência toda. Então eu acredito que a partir desse contato com os povos e esse trabalho que a Manió desenvolve, muito mais pessoas conseguem também chegar a esses povos, chegar a essa cultura, não somente pela Manió, mas através dessa amplificação, né, com que as peças cheguem nas pessoas, porque também é isso, onde tem arte indígena, tem presença indígena. Um dos principais focos da Manió, em que essa arte ocupa esse espaço, que cheguem até as pessoas, e a partir daí cada povo seja reconhecido pela sua arte, né? E que em algum momento é isso, com mais autonomia eles vão conseguir comercializar e levar toda essa cultura para o mundo. O desejo da Manió é manter essa cultura viva, né? Através de todo esse conhecimento e com que também, presente e futuramente, os povos consigam, por eles mesmos, levar sua cultura, como tanto resgate e mantenimento dessa cultura viva, né? Onde que é um processo de que por eles mesmos eles conseguem entender o valor, né, da sua arte, das suas artes, né, e como isso permanecer vivo dentro dos territórios. Um outro desejo é com que os povos tenham suas terras demarcadas, consigam viver, né, livremente, tranquilamente em seus territórios, produzindo suas artes, suas festas, suas celebrações, que reconheçam cada vez mais que são povos ancestrais que são dessa terra e que estão aqui para manter essa terra viva, né? Manter a floresta em pé, manter a cultura viva e presente cada dia mais, porque não tem como falar de Brasil sem falar dos povos originários. Então, que esses povos cada vez mais ocupem espaços na política, nas artes, na educação, né? Todos os espaços que têm para serem ocupados e sejam respeitados como são. Gostaria também de deixar, né, uma mensagem de possam cada vez mais entender e buscar sobre a cultura dos povos originários, porque, em meu ver, não tem como falar de Brasil, não tem como falar de como uma construção de um país sem falar dos povos originários dessa terra, né? E isso ela vai tanto como uma forma de entendimento humano, uma forma de entendimento da vida,
como uma forma, né, de entendimento ancestral, da nossa ancestralidade que está presente nesse território, né? Então, que as pessoas, né, que vocês consigam buscar algo para com que essa cultura esteja presente, né, no dia a dia e que faça, se fizer sentido, né, que as vozes podem ser amplificadas por todos vocês também, né? Porque é isso, a Manió, ela vem com esse intuito, né, de amplificar essas vozes, de cada vez mais, né, mostrar quem são os protagonistas, e vocês que são nossos clientes, pessoas que, né, buscam informações através da Manió. É isso, eu gostaria de deixar esse convite para com que essa cultura, né, que se abram para essa cultura tocar o coração de vocês e vir junto para a luta, porque é uma luta que é toda nossa. Manió busca também, né, inspirar novas, né, iniciativas que tenham esse interesse em conhecer mais sobre a cultura dos povos, tenham interesse em contribuir, né, com as vozes desses povos, né, com esse conhecimento, e que possam surgir outras lojas, outros projetos, né, que respeitam essa cultura e mantêm essa cultura viva no nosso dia a dia, com todo o aprendizado que a gente tem com ela.